E aí, pessoal? Tranquilinho? Deixa eu focar aqui. Beleza. Então, eu vim hoje aqui para falar deste livro aqui. "1984", de George Orwell. Bem, esse cara ele escreveu esse livro, terminou de escrever ele em 1948 e era, não diria a visão realista do que ele imaginava que fosse o mundo em 1984, mas é um universo semi-ficcional que ele criou e eu simplesmente tinha que falar dele. E talvez a qualidade de áudio e de vídeo não estejam tão boas assim, porque estou gravando aqui com o meu celular mesmo. Mas eu precisava trazer certos pontos para vocês e compartilhar com vocês essa experiência maravilhosa que é esse livro, para fazer de repente vocês lerem e todo mundo ampliar seus conhecimentos. Então, antes de começar a falar do livro em si, vou combinar uma coisa aqui. Vou tentar não dar tanto spoiler e tentar sempre beirar spoiler nenhum. Vou falar em relação a como eu me senti lendo e as coisas que eu tirei da leitura, o que ele aborda, o que ele não aborda. O que ele não aborda é foda nesse livro, porque o cara simplesmente destrói toda a realidade. Mas beleza, vamos lá. Bom, no início do livro a gente entra que nem esse Daruma, redondinho, bonitinho, límpido, mas logo a gente percebe que a nossa realidade, ela é ilusoriamente límpida. A gente vê assim, mas aos poucos no início começam a cair algumas gotas, como se fossem gotas de chuva no leitor. E essas gotas elas doem, elas causam dor porque são gotas de depressão, são gotas de distopia, são gotas de pestilência social e física. A gente acompanha o Winston, que é o personagem principal. Ele tem uma variz meio ali no tornozelo que incomoda ele. E a atmosfera inicial já é bem pesada, assim. Então já dá um choque. E conforme a gente vai progredindo no livro, cai mais uma gota dessas, e mais uma gota dessas, e mais uma gota dessas. Até que, conforme a gente vai progredindo na história, a gente percebe que a história é ambientada em uma tempestade dessas gotas. E tu começa a ficar, assim como o personagem, igualmente em um estado empático de depressão e opressão. Não só a gente acompanha o Winston em terceira pessoa, como a gente entra um pouco na cabeça dele. E a gente percebe que é mais ou menos o que seria se a gente estivesse naquele contexto. Como se a gente questionasse o que é certo, o que é errado, e a gente saber que tem alguma coisa errada, mas que a gente não pode fazer nada sobre isso. Aí a gente começa um pouco a comparar com a nossa própria realidade e fica um pouco triste. Mas isso é só a base da atmosfera que leva o livro todo. A gente está ali numa realidade em que, ao mesmo tempo, se está vivo e se está morto. É um desconforto físico e mental constante. E quem regimenta isso, quem é o mestre disso, é o partido e o grande irmão. É o cenário onde a consciência humana é utilizada como massa para ser moldada pelos propósitos do partido. E o partido tem uma ferramenta poderosa, que é a teletela. Ela transmite a manipulação para o continente da Oceania e ela absorve informações de quem está assistindo. A teletela consegue ver para onde tu está olhando, que expressão tu está fazendo e quase consegue saber o que tu está pensando. E dá para saber que lá do outro lado tem alguém te analisando, esperando para ver se tu não vai fazer alguma coisa suspeita que seja contra os ideais do partido. Eles medem os teus batimentos cardíacos, eles controlam e ficam analisando o que tu fala, quando tu fala, o que tu escuta, as tuas reações ao escutar essas coisas. E eles não podem deixar
que nada saia do controle deles. Tudo que é captado nas teletelas é mandado para o partido. O estado da Oceania não é o que a gente conhece na Terra normal como Oceania. Oceania é um dos 3 grandes continentes. Temos a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas e por que sempre, pelo menos uma delas é um aliado e pelo menos uma delas é um inimigo. Mas o partido controla tudo, inclusive o passado, para que o presente possa ser alterado, para que a realidade das pessoas possa ser alterada, para que o ponto de visão dessas pessoas consiga também ser alterado para ver exatamente o que o partido gostaria de ver. E essa inconstância e impermanência do passado permite a eles convencer todo mundo de que sempre as gerações anteriores estiveram pior em alimentação, pior em estudo, pior, sempre pior. E que as guerras e todas as conquistas gloriosas do Grande Irmão ajudam e levam a todos para frente. Se para nós hoje em dia o capitalismo é a maneira de se viver, na Oceania ele já está morto já tem algum tempo. O que prevalece é o Ingsoc, que é uma abreviatura de socialismo em inglês, que nada é explicitamente proibido de ser feito. No entanto, se tu fizer ou se tu pensar alguma coisa que sugira desacordo com as ideologias do partido, isso resulta em vaporização do indivíduo ou ainda ele pode ser encaminhado para o Ministério do Amor. Para que se viva efetivamente nessa distopia, é preciso ter uma coisa conhecida em novilíngua como crime de ter. Novilíngua é a língua do partido, a língua oficial da Oceania, do Ingsoc. É uma língua que foi desenvolvida retirando palavras para que a gente tenha menos amplitude de pensamento. Por exemplo, bom, muito bom, ruim, péssimo. Essas palavras já não têm significado lá. Por que fazer isso quando a gente tem bom e imbom, não é? Para que fazer isso quando você quiser dizer que uma coisa é muito boa, tu pode falar plus bom. Ou se tu quer falar que é muito, muito boa, tu fala duplo plus bom. Parece engraçado, mas toda novilíngua é feita para limitar o pensamento humano de todos os seus mais básicos aspectos, para que só a dominância prevaleça. E o conceito de crime de ter é, na verdade, manter longe os pensamentos perigosos, os pensamentos sendo afastados como que por instinto, para que o indivíduo não esteja contra o partido. É como se fosse uma estupidez que defende o indivíduo. Assim, pode-se viver dentro dos padrões do partido e do grande irmão e evita-se a vaporização, que consiste em tornar-se uma impessoa. Vocês lembram da existência de um Daruma ali? Um bonequinho vermelho? Vocês inventaram isso. Nunca teve nenhum bonequinho ali. Vocês vão de concordar comigo? Porque, afinal, eu tô falando de livros aqui. Por que teria um bonequinho aqui? Eu tô falando do livro aqui, 1984. É uma obra muito boa. E, com certeza, o governo brasileiro, fazendo propaganda desse livro nas escolas, tá tirando muito proveito. E nunca foi diferente. Eu acho, por sinal, muito bom, né? E eu acho que a gente deveria seguir os princípios do Ingsoc. E é precisamente assim que deveria funcionar. Vamos apagar dos registros quem não nos aprovém. O quê? Eu acho que eu ouvi algum maluco dizendo que tinha um bonequinho vermelho aqui. Eu acho que isso está errado. Coitado do Daruma, vamos voltar com ele aqui. Ele não é uma impessoa. Mas é isso que é ser uma impessoa. Tu some de todos os registros e para todo mundo, teus amigos, tua família, tu nunca existiu. Depois de vaporizado, tu não existe mais. Tu pode ter existido fisicamente, mas o que é existir fisicamente se não tem nada documentado que comprova que tu estava ali?
Existem ainda dois conceitos em novilíngua que são a base do Ingsoc e do pensamento de um membro do partido interno, por exemplo, alguém de uma alta casta dentro daquela sociedade. Um desses conceitos é negro-branco. Negro-branco é, quando referido a um inimigo, a habilidade de dizer que o preto é branco e o inimigo afirmou isso de uma forma imprudente. Ele disse que o preto é branco. Mas ao mesmo tempo de, se necessário, quando se falando do partido, afirmar piamente, ou melhor, saber que o preto é branco. Se o partido me pedir, o preto é branco e assim eu vou afirmar. E para que isso aconteça é necessária uma ferramenta, um sistema de pensamento que é chamado de duplo pensar. Alguém bem sucedido dentro do Ingsoc executa o duplo pensar organicamente. É basicamente a habilidade de fazer e pensar coisas erradas e ao mesmo tempo acreditá-las como certas. E através do duplo pensar, a realidade dos indivíduos são mudadas e logo a realidade está de acordo com o que o partido quer que seja. E o indivíduo duplo pensante age de acordo com a realidade programada. O duplo pensar é tão enraizado na sociedade que a própria organização dos ministérios acaba refletindo isso. O Ministério do Amor trata das torturas, o Ministério da Fartura trata da fome, o Ministério da Paz trata da guerra e o Ministério da Verdade trata das mentiras. E é onde o Winston trabalha. O trabalho dele é pegar fatos e fazer com que eles condizam com a realidade atual do partido. Existe também a polícia do pensamento, que está escondida entre os cidadãos, com pessoas com a fisionomia alterada e espiões por toda parte, querendo pegar qualquer conspiração que possa aparecer. Tem também as informações constantes da teletela, tem o pessoal que é manipulado pelas teletelas e as próprias crianças das famílias são educadas desde pequenas a delatar qualquer comportamento suspeito de seus pais. E seus pais, quando são delatados, eles ficam orgulhosos dos filhos por terem feito isso. Então, Bom, e uma das maiores observações práticas do duplo pensar é no próprio lema do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Eu estou tentando aqui resumir alguns pensamentos e dar um pano de fundo que eu gostaria de ter tido antes de ler o livro, porque é uma leitura que mexe com o psicológico. Eu até sonhei tive sonhos relacionados a esse livro e eu estou tentando resumir tudo e tentar passar um pouco da atmosfera para vocês. Só que só lendo tu vai conseguir pegar a profundidade com que as coisas são apresentadas. E então eu sugiro fortemente que vocês leiam. Mas ainda não acabou. Tem mais algumas observações. Basicamente, como outros pontos da história, nós temos a representação da classe baixa, a classe média e a classe alta. Os proles são a classe baixa e vivem trabalhando fisicamente, né, bastante, e eles toda hora são bombardeados e são manipulados tão facilmente que o enredo das novelas deles e as músicas deles são gerados mecanicamente, girando uma manivelinha em um caleidoscópio que gera tudo isso para eles. Eles não possuem nenhum nível de formação e muito menos inteligência para questionar o que está acontecendo e o que pode estar de errado. Mas eles são os que, apesar de tudo isso, têm a consciência mais livre. E os ideais deles acabam sendo mais libertários e coisas dessa natureza. Se a imagem dessa sociedade ali fosse um ser humano varrendo, os proles seriam a vassoura. E eles não têm nível de formação nenhum, então
Eles só são espertos na hora de fazer os cálculos da loteria e contanto que tenha futebol e entretenimento, eles estão bem tranquilos. Aí acima dos proles, nós temos o partido externo, que é um pessoal já melhor instruído, que tem um trabalho não mais tão físico, mas eles têm a consciência tão presa pelo partido que é pesado de ler. E os trabalhos deles são para manutenção do sistema do partido de moldar a realidade de todo mundo que está lá. Exemplos de trabalhos de membros do partido externo seriam pesquisas sobre novilíngua, eliminação de palavras antigas da língua inglesa, atribuições de invenções e acontecimentos ao partido, por exemplo, a invenção do avião. Nunca foi inventado antes o avião. O partido inventou o avião e o partido é incrível por isso. Nesse ser humano varrendo, eles seriam os braços. E o pior problema deles é que a consciência deles, humana primordial, é muito sufocada e o medo de ser pego pela polícia do pensamento e jogado no Ministério do Amor é simplesmente um medo muito grande para se viver, mas é assim que se vive. O partido interno é o que mais tem poder, ele representa a classe alta. E esse poder é definido como a capacidade de fazer os outros seres humanos sofrer. Porque quando tu consegue fazer um outro ser humano sofrer, tu consegue fazer com que as ideias desse outro ser humano sejam reprimidas e as tuas ideias sejam postas acima das dele. E pro pessoal do partido interno, é do interesse deles que a guerra sempre continue com algum dos outros dois continentes e se estenda pela eternidade. Por quê? Porque os recursos da humanidade, do planeta Terra, se eles não fossem desperdiçados com guerra, com pesquisas inúteis para fazer bombas mais fortes, gastando com suprimentos para soldados, fazendo armas, teria fartura para todo mundo. E a fartura para todo mundo causaria um certo equilíbrio, e um certo equilíbrio causaria educação, e educação causaria comunicação uns aos outros, que veria que a estrutura hierárquica de sociedade não mais seria ideal e todo mundo ia acabar querendo uma igualdade. O partido interno é o cérebro. O partido interno quer que a estrutura hierárquica continue. O partido interno sabe, pelos erros das outras oligarquias da história da humanidade, como isso pode ser atingido, como pode ficar estático o poder da classe alta. Nesse contexto todo existe ainda o Goldstein. Goldstein é o líder da incrível fraternidade. Se tu tem um ínfimo de esperança de uma humanidade verdadeira e justa, a fraternidade o faria. Os membros lutam no invisível contra o partido, querendo a volta da consciência completa humana, das línguas, da evolução, da tecnologia, da pesquisa verdadeira sobre avanços reais, não apenas de coisas que vão beneficiar a guerra para que a gente exploda mais recursos. Verdadeiras pesquisas de avanço humano. Mas o Goldstein é o alvo do Minuto de Ódio. O Minuto de Ódio é simplesmente um minuto onde todos os integrantes da Oceania, todos os indivíduos expressam o seu ódio pelo Goldstein, pelos inimigos do partido e esbravejam. Mesmo que tu não concorde, tu tem que fazer isso e tu tem que demonstrar com as tuas feições que tu realmente odeia os inimigos do partido. E se tu não odiar, bem, as teletelas estão aí, a polícia do pensamento está por aí e tu vai ser torturado caso tu não faça como é pra você. E os inimigos do partido é sempre... O partido é o líder da Oceania e a Oceania é sempre aliado ou da Eurásia ou da Lestásia. E sempre está em guerra ou com a Eurásia ou com a Lestásia. A questão é que se a gente está em guerra com a Eurásia, a gente sempre teve em guerra com a Eurásia. E ninguém pode dizer o contrário. Agora, se a maré muda e a gente fica em guerra com a Lestásia,
A Lestásia sempre foi o nosso inimigo. Nunca foi diferente. E assim os estrangeiros também são vistos como escória. E ninguém diz que é proibido, mas se alguém tentar aprender um idioma estrangeiro, é isso que acontece. Isso porque se as pessoas se entendessem, o estrangeiro ia argumentar, o cidadão da Oceania também, e iriam concordar que o que está acontecendo não tem sentido e que a igualdade poderia prosperar. É por isso que são vaporizados todos os que aprendem uma língua estrangeira. Aprender uma língua estrangeira seria perceber que os outros continentes têm filosofias muito parecidas com o Ingsoc e que todos estão caminhando no mesmo caminho, e a instabilidade de pensamento ia se espalhar e ia destruir a configuração distópica e hierárquica que rege o mundo. Bom, para finalizar então, lendo essa maravilha aqui, é impossível não fazer contrapontos com a nossa realidade atual, do mundo, principalmente do nosso país, coisas que já aconteceram e vêm acontecendo, e também questionamentos filosóficos são propostos. Nessa distopia ali, no meio de tudo aquilo, a desconstrução do indivíduo, por mais que ele seja ferrenho e atrelado à realidade das verdades humanas, pode ser mudada por agentes externos. O questionamento de realidade também é apresentado e contestado. Não é porque aconteceu no mundo físico vamos dizer que isso quebrou. Não é porque ele quebrou que ele realmente quebrou. Eu posso ver ele quebrando e lembrar de ele quebrando, mas se eu for torturado o suficiente e nenhum registro me mostrar que ele foi quebrado, ele vai estar assim, ó, visivelmente novinho. Então, são pontos muito legais, assim, e eu só posso dizer que se vocês não leram, leiam, que eu não contei nenhum fato, assim, que de fato estraga a história, nenhum spoiler. Essas informações acho que vão dar mais ambiente para vocês e vai tornar a leitura de vocês mais rica. Então, vão, leiam e tenham pesadelos com essa delícia aqui que nem eu tive. Valeu, até a próxima.